boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, professor Alexandre, tudo bem com você? Boa noite, professora Rúbia, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos, né, ao primeiro encontro da disciplina de experiência profissional, legislação e práticas contábeis, né, uma disciplina muito importante aí para a grade curricular de vocês. Então, desde já a gente quer, né, eu e a professora Rúbia, acolher cada um de vocês nessa noite, para que a gente possa aí fazer uma troca de informações, as orientações a respeito da disciplina, né? A professora Ruby é a professora regente, ela vai se apresentar. Então eu vou começar me apresentando, né? Eu sou o professor Alexander dos Santos, sou professor mediador dessa turma, então eu vou acompanhá-los ao longo desses encontros, né? Tudo que tudo que vocês precisarem, né? Eu estarei ao longo desses encontros acompanhando vocês no chat, né? Dando suporte aqui para a professora regente e também estarei à disposição de vocês lá dentro do ambiente virtual, né? Na disciplina de experiência profissional, dentro da aba, da opção, né? O botãozinho Fale com o Mediador. Então, sempre que precisarem, podem contar comigo para tudo, né, que vocês necessitarem em relação à disciplina, em relação à instituição como um todo, tá certo? E aí, sou o professor Alexander dos Santos, eu falo de Rio do Sul, que fica no estado de Santa Catarina, e aí nós queríamos aí iniciar essa noite bem rapidamente, né, conhecendo um pouco mais cada um de vocês, e aí eu convido vocês para colocarem, né, aqui no chat, qual é o seu nome, qual é a cidade e o estado que você está falando e qual é o curso que você está fazendo, cursando aqui na Uniaselv. Temos aí a Eduarda de Petrolina, curso de contábeis, o Luan Campos de Goitacazes, Rio de Janeiro, a Ingrid Lençóis Paulista, ciências contábeis também, Sombrio, Jaraguá do Sul, Ciências Contábeis, Jaqueline de Igrejinha, Rio Grande do Sul, Contábeis, Barra de São João, Campo Grande, Rio de Janeiro, Amambai, Cuiabá, Parobé, Água Branca, Salete, olha, Salete é aqui pertinho de Rio do Sul, Cuiabá, Porto Alegre, Sinop, Florianópolis, Valente. Isso aí, pessoal, vão colocando e nós vamos aqui conhecendo um pouco mais, mas pelo que eu percebi aqui, essa turma é quase que 100% ciências contábeis, né? Curso de ciências contábeis, legal. Então é isso, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Aproveitem essa disciplina, né? É um trabalho, é uma disciplina um pouco mais prática, né? É um trabalho a ser desenvolvido. Então, esses encontros, eles são muito importantes para que vocês possam receber todas as orientações acerca do desenvolvimento desse trabalho, né? Lembro também a cada um que todas as orientações, né, elas já estão dentro do ambiente virtual de vocês lá na trilha de aprendizagem, então lá vocês já têm bastante informações, mas também aqui, né, ao longo dos encontros, a professora sempre vai trazendo as orientações, tirando as dúvidas de vocês, trazendo todo o conteúdo para que vocês possam aí bem desenvolver o trabalho de vocês, tá certo? E eu vou colocando aqui para finalizar a minha fala, já passando a palavra para a professora Rúbia. No chat, eu acabei de disponibilizar para vocês o código de entrada, para que vocês possam fazer o registro da frequência de vocês, tá certo? Então, entrem lá no Leo App para fazer o registro, ou dentro do ambiente virtual, né? Na disciplina de experiência profissional também tem lá a opção lançar frequência,
ou lançar presença, se eu não me engano, como que está a terminologia lá. Mas vocês tendo qualquer dificuldade em relação ao registro da frequência de vocês, coloquem aqui no chat que eu vou ajudá-los, né, vamos identificar aí o que pode ter acontecido. No mais, pessoal, é extremamente importante a participação de vocês, né? E por ser uma disciplina prática e aqui se tratar na grande maioria das orientações, a gente pede, né, que vocês possam aí eh, ter bastante foco, né, e um bom aproveitamento desta aula ao vivo, para que vocês possam aí elaborar um bom trabalho, né, e ter todas as informações na mão para ter aí um bom trabalho. Bom, é isso aí. Professora Rúbia, passo a palavra, uma boa aula. Muito obrigada, professor Alexander, pela introdução. Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos à matéria de experiência profissional, legislação e práticas contábeis. Tô vendo que o pessoal é bem disperso, né? Gente do Sul, gente pertinho de nós. Tem gente de Itaió, de Salete, gente do Norte, Rio de Janeiro, lindíssimo Rio de Janeiro. Galera, sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não colocou o código, coloca aí 867 é o código de entrada de vocês, tá bom? Eu vou. Será que a Ednete está com uma dúvida? Ednete, eu habilitei o seu microfone. Tenta ver se você consegue questionar. Assim, ó, eu tô meio que enjambrei a internet aqui, porque a internet não tava muito boa, então por isso que a minha imagem, ela tá um pouquinho, não tá no modo habitual, que seria o escritório. Ah, deixa eu pegar aqui a apresentação de vocês. E aí, preparados, galera? Preparados para botar a mão na massa, para trabalhar? Galera, uma coisa que eu quero. Ó, mais uma vez, Taió, Thiago de Taió. Eu também moro bem pertinho do professor Alexandre, moro no Presidente Getúlio. É bem pertinho. Se for pela Serra do Tucano, dá 12 km, eu acho, né? Bem pertinho mesmo. Isso. Tá aparecendo o slide para vocês? Está sim, professora? Perfeito, muito obrigada então. Galera, antes de mais nada, eu quero pedir para vocês, ó, prestem muita atenção e tirem todas as dúvidas que vocês têm. Por quê? Aqui, galera, vocês vão fazer algo similar a um artigo acadêmico, certo? Então, esse momento aqui é um momento, eu vou trazer a unidade 1, mas já vou trazer também um apanhado geral da unidade 2, 3 e 4. Não é um trabalho complexo, ok? Não é, certo? Porém, vai demandar ali um final de semana de trabalho de vocês. Então, assim, ó, eu peço, não vou dizer imploro, mas peço humildemente, galera, não deixem para a última hora, certo? Eu entendo que vocês têm avaliações, que vocês têm outras matérias, que vocês têm família, que vocês têm trabalho também. Mas, por favor, galera, tirem de repente um sábado, um domingo, os outros dias de noite. Deem uma atenção para esse trabalho nesse momento, que daí na quarta semana vocês já estão com o trabalho 100%, ok? Combinados? Tem pessoas com a mão levantada, não sei se são dúvidas, querem questionar algo. Márcia, você consegue falar? A gente já vai visualizar isso, galera. Bom, essa parte de metas de aprendizagem eu já vou pular, porque a meta de Professora, aprendizagem. está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Boa noite. Professora, olha só, eu sei que esse trabalho ele vai ser individual, mas eu gostaria de perguntar se, por exemplo, eu posso fazer ele com mais dois integrantes, né, que eu já fiz no último paper, a gente faz em grupo, mas a gente posta individualmente. É possível? Olha, eu aconselho vocês, vocês podem fazer em conjunto, mas não façam trabalhos idênticos, certo?
Então, se for mais fácil para vocês trocar ideia, conversar, enfim, ok, mas não façam trabalhos idênticos, certo? Cada um faz o seu trabalhinho. Vocês podem se juntar assim, mas cada um faz o seu trabalhinho, tá bom? Não sou eu que vou fazer a correção. A orientação que foi me dita é que tem que ser individual. Se vocês submeterem o mesmo trabalho, vai dar problema, tá? Eu sei que fazer em equipe, às vezes, você consegue trocar uma ideia, né? Você pede para o teu colega ler, dá para entender, eu estou conseguindo compreender, tá clara a informação. Então, nesse sentido, galera, façam cada um o seu. Se quiserem se juntar para trocar ideia, para conversar, para discutir, enfim, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas cada um faz o seu, ok? Ô, professora, eu acho que para a gente bem organizar, para a gente não atropelar as informações, porque eu estou vendo já no Não, chat já tá todo mundo é pedindo. que, que as perguntas que eles estão fazendo já são. A professora já vai passar as orientações, né? Isso aí, Senão a gente não vai andar, né? isso Mas aí. eu gostaria de reiterar, essa informação, porque é a informação que nós, mediadores, recebemos também. Pessoal, o trabalho é individual. Vocês têm a liberdade de conversarem entre si, trocarem ideias, se ajudarem, serem apoio e suporte uns dos outros. Porém, se o trabalho for submetido igualmente por todos os integrantes, não, ó, já vou reiterar a informação. Não sou eu, professor mediador, e nem a professora Rúbia quem corrige os trabalhos. É uma equipe da tutoria interna da Uniaselv. Então, e ele também passa por algumas validações sistêmicas, ou seja, ele vai tranquilamente identificar quando o trabalho é igual, tá? Então, se vocês submeterem o mesmo trabalho, vai dar problema na correção, tá? Isso Isso aí. é certo, é 100% que vai dar problema. Então, o trabalho é individual. De toda forma, pessoal, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos deixar a professora Rubia seguir com as informações nesse momento, e aí, olha, 90% das dúvidas de vocês vai ser já na fala dela, já vai responder, tá? Sobre a socialização, sobre a apresentação, sobre aonde postar o trabalho, sobre é individual, é em grupo, como que. Tudo vai ser falado aqui, tá? Então vamos aí acompanhar e ao final, né? Ou, por exemplo, durante a fala da professora, ainda fiquei com dúvida nisso. Levanta a mão e a gente abre, tá? E ao final a gente abre para demais dúvidas que de repente não foram cobertas pelas orientações da professora, tá bom? Então vamos lá. Perfeito, professor Alexandre. Muito obrigada. Vamos lá, então, vamos começar, galera. Nesse ritmo de empolgação, vamos sentar final de semana e já vamos deixar esse trabalho 100%. Vamos lá. Individual ou em grupo? Galera, o trabalho, ele deve ser feito de forma individual. Quero sentar com o coleguinha, trocar ideia. Tem um coleguinha que a gente se dá super bem, somos best friends. Não tem problema nenhum você se juntar para fazer o trabalho, ok? Mas cada um faz o seu, perfeito? O trabalho, ele é um paper, certo? E ele é um estudo de caso. Então, eu vou explicar daqui a pouquinho como é que vai funcionar isso. Prazo de entrega. Ele tá alocado no AVA de vocês, certo? Como, enfim, o meu login, ele tá um pouco... Eu tive bastante dificuldade de acessar nos últimos dias, não aparece de forma explícita para minha data de entrega, ok? Mas eu já solicitei essa informação, já pedi para eles liberarem o acesso, enfim, para que eu consiga visualizar de algum aluno a filha. Os nossos acessos de professores, eles são diferentes. E a socialização. Ponto extremamente importante aqui. Quando vocês carregarem o paper de vocês lá dentro do AVA, certo? Em notas e avaliações, certo? Quando vocês carregarem o trabalho, após carregar esse trabalho, vai aparecer uma enquete, uma pergunta para vocês responderem, certo? Então, essa pergunta, ela tem um cunho, assim, a experiência de vocês ao desenvolver o trabalho. Não é uma pergunta técnica, certo? Mas vocês precisam desenvolver um texto, né? Adquirir tal conhecimento. Enfim, vocês... vocês vão discorrer um pouquinho sobre essa experiência de vocês. A
nota de socialização é em cima dessa pergunta, ok? Entretanto, nós teremos também a socialização em sala de aula. Então, considerando a quantidade de alunos aqui, são poucos os alunos que vão conseguir, de fato, fazer a apresentação em sala de aula. Mas, durante a semana, eu já vou colocar um link do Google Forms para que vocês se cadastrem, quem tiver interesse, ok? Para estar fazendo justamente essa socialização. Então, para fazer a socialização aqui, você precisa elaborar um slide bonitinho para que você possa apresentar, para que você use 10 minutinhos de tempo para fazer a apresentação de fato, ok? Entretanto, dado ao tempo, nem todos poderão de fato fazer essa apresentação, ok? O que mais? Alguma dúvida aqui? Ficou claro? Ó, nosso colega já colocou 10/7 é a data final para vocês entregarem. Hoje é 10/6, tá? Vocês têm exatamente um mês. Não deixem para a última hora. Professora, corrigindo, não é 10/7, viu? Não? Não, é 1/7. É 1/7, ó. 1/7. Jovem, veja ali no. Júlio, dá uma olhadinha. Só confirma. A professora Alexandra já passou. 1/7. Muito obrigada, professor. Eu fiquei a tarde inteira tentando acessar o login de um aluno, mas não deu certo. Ok? E Então, esse é 1/7 a entrega do trabalho final e da socialização. Lembrando que a isso aí. socialização também precisa ser postada. Isso aí. Isso aí. Então, até importante que você mencionou, professor Alexander. Eu ia comentar no próximo slide, mas já que você comentou, meu Deus, não vai dar tempo de eu apresentar em sala de aula. Não interessa. Você tem que fazer a socialização e carregar a socialização junto na plataforma, certo? Eu vou repetir aqui. Você entrega o seu trabalho, o seu paper, até 1/7. Você monta, você faz o seu trabalho, você faz a socialização, ok? E você também responde a pergunta lá no AVA, ok? Alguns alunos vão apresentar em sala de aula, não todos, porém todos precisam montar a socialização, ok? O que que eu coloco na socialização, professora? Uns 5 slides, capa, é, o que mais? Vocês podem trazer um breve slide da introdução, né, apresentando de forma breve o trabalho de vocês. Depois vocês desenvolvem as perguntas que foram desenvolvidas, 2, 3 slides, e aí a conclusão, o que vocês aprenderam, ok? Mas depois eu coloco no chat para lembrar vocês, ok? Mas não deixem para a última hora. 1 do prazo, entrega final. Socialização vai abrir no dia 1/7 e eu preciso enviar no próprio dia 1/7. Não, você pode enviar antes já o trabalho. Não sei se o professor Alexandre tem acesso às informações exatas dos alunos, mas o aluno consegue submeter antes o trabalho já, né? Até 1/7. Então, antes do 1/7, você já faz a submissão. E quero submeter só 1/7. Tudo bem. Até 23h59, tá? 23h59. Não pode passar disso. Isso você faz a publicação lá em notas e avaliações, tá ali no slide. Pode mudar o estilo, sim, não tem problema, tá? Se você quiser fazer um fundo mais claro, eu vi um modelo de slide da Uniaselv também. Se você quiser mudar a fonte da letra, não tem problema, ok? Você pode, sim. Eu fiz a minha entrevista com um contador tributário, mas dentro da empresa. Quer trazer uma foto da empresa? Pode, não tem problema nenhum, ok? Certo, vamos dar continuidade e depois Professora, eu. só
Só reiterando algumas perguntas aqui, pessoal. O que que é a socialização? É o desenvolvimento do slide, né? Isso aí. Você vai montar um slide com a apresentação. Professora, só me ajuda. Eu não me recordo se na trilha de aprendizagem tem um modelo de Tem. apresentação. Tem sim. Tem, Só né? que o Então, slide que tem lá, ele é só um slide com a Uniaselv, isso. Então, eu quero mudar o número da letra. Pode, né? Eu quero deixar um fundo branco, não um fundo tão amarelo. Pode também, não tem problema. Então, pessoal, o primeiro passo é na trilha de aprendizagem. Lá vocês têm um modelo que vocês podem trabalhar a partir disso. Então, a socialização é o quê? É o slide, né? Isso E aí, esse slide ele deve ser postado. isso aí. Aí eu vi aqui no grupo, precisa gravar um vídeo, botar Não, no YouTube. Não tem nada disso, gente. Vocês vão montar o slide e aí a professora vai disponibilizar aqui um formulário para quem voluntariamente quer apresentar na última aula. No isso nosso aí. último encontro, nós vamos ter a socialização. E aí, aqueles que se voluntariarem farão a apresentação no tempo de 10 minutos, ok? Isso aí, galera. Acho que já foi bem explicado agora, né? Já foi bem pautuado, certo? Vamos lá. Depois, no último minuto da aula, a gente só revisa essa parte novamente. Agora vamos para a escolha do tema, ok? Vamos lá, galera. Qual é o tema geral? O tema padrão, ele é regime tributários brasileiros, certo? Esse é o tema padrão, né? Então, é com base nesse tema padrão que você vai criar um título para o teu trabalho. Eu quero visualizar eu quero visualizar, vamos ver, uma forma de tributação numa empresa específica. Eu lembro que eu tinha muitos alunos na outra turma que eles faziam a análise de viabilidade do lucro real no supermercado, análise de viabilidade do Simples Nacional em um supermercado. Então, o tema geral é regimes tributários brasileiros, ok? Eu quero visualizar, eu quero fazer um apanhado dos três, eu quero fazer o meu artigo voltado para um estudo de caso dentro da empresa. Você pode, tá? Lembrando que aqui você vai precisar elaborar a pergunta, né, de objetivo de trabalho, certo? Eu quero falar do lucro real? Pode. Presumido? Pode. Simples nacional? Pode. Lucro arbitrário? Pode também. São as 4 formas de tributação, ok? Nesse sentido, então, vocês vão precisar fazer uma entrevista dentro de uma organização, ou vocês podem fazer um estudo qualitativo, certo? Uma análise da própria legislação, ok? O ideal é que vocês façam essa entrevista com o gestor para que vocês tenham esse diálogo, essa troca de ideias. A maioria dos alunos já atua na área também, então está ali inserido nesse ambiente administrativo, nesse ambiente tributário, certo? Então, o interessante é que vocês tenham essa interação. A ideia desse trabalho é que justamente vocês tenham essa interação com o mercado, né? Que vocês possam se dirigir a uma empresa, ter esse contato com o empresário, certo? Então, a ideia geral é fazer com que vocês tenham essa experiência prática, certo? O tema, regimes tributários brasileiros. Em cima disso, vocês vão elaborar uma pergunta de pesquisa para desenvolver o trabalho de vocês, certo? E também, vocês precisam se certificar de que essa pergunta de pesquisa, ela é original, ela é importante. Então, vamos lá. Análise de viabilidade, análise de viabilidade do mercado do Simples Nacional, certo? Isso dá um refinamento para a tua ideia. No título, nós já conseguimos identificar que você está visualizando o Simples Nacional e que você está visualizando um supermercado. Então, o título ele precisa representar a pesquisa de vocês, certo? Vocês não vão utilizar o título Regime Tributário Brasileiro. Vocês vão desenvolver um pouco mais em cima de uma determinada atividade, certo? Depois, o segundo passo, revisão de literatura. Galera, vamos lá. Se vocês não lerem, não fizerem leituras, vocês não vão conseguir escrever. Então,
para que você consiga desenvolver escrita, você precisa ler, você precisa entender. Ah, eu quero escrever sobre supermercado e eu quero escrever sobre lucro real. Então, você precisa desenvolver leitura sobre lucro real. Ler a legislação, ler os adendos, visualizar a perspectiva de ICMS, ver como as empresas visualizam o custo desse imposto dentro daquela determinada atividade. Precisa ler um pouquinho sobre o supermercado também. Então, assim, ó, vocês têm a internet, vocês têm YouTube, vocês têm uma infinidade de informações disponíveis, certo? Tudo ao acesso de vocês. Vocês precisam realizar pesquisas e desenvolver leituras para isso. No finzinho da aula eu mostro para vocês como pesquisar artigos e livros sobre, ok? Depois, você precisa sintetizar essa informação. Então, por exemplo, as empresas optantes pelo lucro real, elas efetuam o pagamento do imposto proveniente de uma porcentagem sobre a lucratividade da própria empresa, então 15% para IRPJ, mais adicional, e 9% para CSLL. Outra questão, se vocês não fizerem a leitura, vocês não vão conseguir escrever sobre. Então, precisa ler, galera, ok? Vocês precisam ler para conseguir escrever, certo? Depois, vocês têm acesso à biblioteca acadêmica também, que tem uma infinidade de livros disponibilizados de forma online. Inclusive, a biblioteca da Uniaselv é uma das maiores da América Latina, pela sua quantidade de exemplares disponíveis de forma online. Então, usem e abusem desse material que vocês têm, certo? Os livros são caros, se não for de seu interesse, não precisa comprar. Vocês têm todos eles na biblioteca da Uniaselv, certo? E você precisa estruturar o artigo. Depois tem um modelinho aqui, certo? Eu consigo estar passando para vocês. Mas vocês precisam fazer essa estruturação. Título, resumo, introdução, certo? Na própria trilha de vocês, deixa eu até só verificar uma questãozinha aqui. Na própria trilha de vocês tem um modelo, tá? Então, acessem essa trilha. Ali na trilha de vocês, ele traz sugestão de livro, ele traz o link que dá o acesso direto à biblioteca virtual, certo? Essas questões do exemplo de tema, isso vocês têm ali, ok? Então, por favor, acessem, use e abusem dessa informação. Se vocês rodar, eu não lembro exatamente na unidade 2 ou na unidade 3, ele vai ter o Word, né, para vocês, para que vocês consigam trabalhar em cima daquele Word também, certo? Até aqui tudo bem? Tranquilo, Sussino Moci? Então é isso, galera. Se não desenvolver leitura, não consegue escrever, certo? Eu lembro que nos outros anos muitos alunos entravam em contato, professor, eu não consigo escrever. Você precisa ler, certo? Você precisa ler para ter o conteúdo para conseguir escrever. Rebeca, qual seria a sua dúvida? Boa noite, professora. Você falou que a gente tem que desenvolver a questão do trabalho com uma empresa. Essa empresa, que já, obviamente, você falou supermercado, precisa no trabalho ter expressamente um CNPJ, comprovação, porque na extensão, algumas extensões minhas foram barradas por não ter CNPJ. E ser, por exemplo, MEI, não ser MEI, ser autônomo. Uhum. Pode ser com pessoa autônoma, essas coisas? Sim, pode sim. No trabalho acadêmico, até o ideal é que você não identifique, né? Então, por exemplo, você vai visualizar a tributação de uma pessoa autônoma. É importante tomar cuidado, porque o autônomo em si, ele não tem uma tributação específica, ele vai pagar o IR apenas sobre os ganhos deles, certo? Então, eu quero fazer, sei lá, eu trabalho no escritório de uma marcenaria, de uma escola, enfim, você coloca atividade, mas você não identifica nomes, nem CNPJs, nem endereço, nada disso, certo? Entendi, obrigada.
De nada. Assim, ó, a atividade, eu citei mercado aqui por mero exemplo, tá? Mas a atividade, vocês podem selecionar a atividade que vocês têm mais afinidade. Eu sei que muitos já atuam na área, então vocês podem aderir à atividade que faz vocês felizes, certo? Bem tranquilo. Pode fazer com empresa pública também, ok? Não tem problema nenhum. Lembrando que empresa pública, né, ela segue os princípios da contabilidade também, ela não paga a tributação para ela mesma, tá? Então é importante evidenciar esse ponto, mas você pode sim. É assim, ó, a licitação, ela não está atrelada exclusivamente à tributação, tá? Então, se você quiser, Edneia, é isso? Desculpa se eu pronunciei incorretamente. Se você quiser visualizar, deixa eu pensar em algo aqui. Provavelmente se tratando de licitação, são empresas de porte maior. Então, a forma de tributação das empresas que fazem a licitação, isso seria interessante, você poderia estar abordando. Lei Complementar 123 Sabe o que você poderia fazer, Edneia? As empresas de tributação Simples Nacional, Lucro Rural e Presumido, quando elas prestam serviços para a prefeitura, para estado, para município, quando elas vendem produto para os municípios, tem a retenção de LPJ e CSLL. Isso seria bem interessante você abordar. Eu acho que ficaria muito legal você discorrer sobre isso no teu trabalho, certo? As retenções provenientes, os produtos e as comercializações de produto e prestação de serviço em empresas que que fazem licitação ou que possuem licitação. Eu acho que ficaria bem legal. Acho que ficaria bem legal mesmo, Edneia. Ó, já tem tema de trabalho aí. Você pode criar, assim, ó, se você realmente não conseguir nenhuma empresa específica, às vezes o aluno não tem tanto contato, mora numa área que às vezes é um pouco complicada essa questão do contato, pode sim, tá? Só que você vai precisar estudar muito mais para entender muito mais como aquilo funciona dentro da empresa, certo? Show? Vamos dar continuidade então. Passo 3. Passo 3. Planejamento e metodologia. Galera, vamos lá. Vocês vão começar a desenvolver o trabalho de vocês agora, certo? Vocês precisam de planejamento. Por exemplo, nossa colega Edneia, ela já deu o slide da ideia, certo? Então já veio o insight. Agora ela precisa planejar, certo? Como será o planejamento do trabalho? Eu não estou falando de 1 hora por dia me dedicar ao trabalho, mas eu estou falando o desenvolvimento detalhado. Então, ok, eu vou pegar o próprio exemplo da Edneia. A Edneia ela vai fazer uma entrevista dentro da prefeitura, ela vai. Então, nesse sentido, eu quero trabalhar com uma empresa. Eu preciso ter um planejamento. Eu preciso entrar em contato com o dono da empresa, ver quando ele tem disponibilidade de tempo para mim, ver, de alguma forma, elaborar perguntas, o que que eu vou fazer para ele. Então, por exemplo, como foi a escolha da forma de tributação, né? Como acontece o processo de retenção da empresa que presta serviço, se aquela atividade em específica tem retenção, por exemplo, vamos lá, pedreiros que têm CNPJ. A mão de obra, ela tem retenção de INSS, certo? Mesmo sendo do Simples Nacional, tem a retenção de 11% de ISS. Se a empresa for me fugiu o nome agora, da desoneração da folha, é 3,5, ok? Então, tentar entender isso, certo? Você precisa ter um planejamento. Você não pode chegar lá de sopetão e querer Sim, Jandira, a aula vai ficar gravada também. O professor Alexandre colocou a aula para gravar, certo? Você vai conseguir assistir a gravação. Esse passo a passo que eu estou passando aqui está exatamente idêntico no material na trilha de aprendizagem de vocês,
certo? Tá idêntico. Então, visualizando lá, você consegue ter acesso às informações, certo? Entre 2% e 5% é o quanto você paga de ISS. Se o cara for prestador de serviço e for serviço de pedreiro, mão de obra, tem um nome específico para isso, mas enfim, mão de obra de pedreiro, que ele presta serviço para uma empresa, tem retenção de INSS. Então, nesse sentido, você precisa se planejar para conseguir pesquisar isso, certo? Então, pega 1 ou 2 horinhas, faz um planejamento, verifica com a pessoa na empresa se ela pode te atender, para que daí sim você consiga desenvolver o trabalho de forma coerente, com qualidade, certo? Precisa planejar. Por isso que eu insisto, galera, não deixem para a última hora, que se deixar para a última hora não vai dar certo, tá? Vai dar BO. Então começa o quanto antes, ok? Para quem vai elaborar um estudo de caso, né? Então, o estudo de caso ele pode ser baseado em informações verídicas ou com base em informações fictícias, ok? No caso do uso de informações fictícias, você não tem tantos requisitos, né? Você vai para a internet, pesquisa, busca por informação. Agora, para quem vai para a empresa, precisa se planejar, ok? Isso, o ISS ele varia por município, tá? O INSS é retenção, não. Lembrando que a retenção de INSS é contribuição, certo? Então, é importante, galera, que vocês desenvolvam esse planejamento. Nesse tópico de metodologia, é aonde exatamente você vai conseguir acessar essas informações, certo? Então, no material de vocês, o que é a metodologia? É o planejamento. Como vocês planejaram o trabalho de vocês, certo? É como vocês desenvolveram, certo? A metodologia, ela já vai estar preenchida naquele arquivo que vocês fizerem o download, certo? Então lá, ele já vai estar padronizado, já vai estar pronto. Vocês só precisam ajustar de acordo com a atividade que vocês estão desenvolvendo. Então, por exemplo, estudo de caso, eu não sei se é 3 pontinhos que tem ou 000 que tem, mas estudo de caso na empresa tal, ok? Na metodologia, galera, vocês só ajustam. Então, a metodologia já está pronta, certo? Ok? Depois, análise e interpretação dos resultados. Então, vamos lá. Se você desenvolve uma pesquisa, você, por exemplo, vai até o empresário e pesquisa uma série de informações. Na análise, você vai estar trazendo os resultados. Então, por exemplo, o que as respostas que o cara te deu, que o gestor te deu, você traz para análise, certo? Então, você vai executar a pesquisa conforme o plano metodológico, ok? Você vai organizar essas informações dessas entrevistas que você conseguir, esses resultados você vai trazer para o teu trabalho. Então, você vai interpretar esses resultados, analisá-los de acordo com o teu referencial teórico lá em cima e vai trazer aqui para baixo. Um exemplo. Pode, pode. Felipe, eu coloquei um joinha ali no teu comentário. Pode sim, certo? Não tem problema nenhum. Tá atrelado à tributação? Sim, você pode estar comentando. Eu até achei legalzinha a ideia da colega aqui. Eu vou colocar essa parte aqui junto para vocês aqui para auxiliar, certo? Então, de acordo com as informações da metodologia que vocês têm, vocês vão de fato chegar aos resultados, certo? Então, nesse sentido, precisa trazer os resultados para o trabalho também, ok? Ai, aqui foi um de novo. Mas assim, ó, isso tá lá na trilha de aprendizagem de vocês, certo? Então, não sofram, vocês têm acesso a tudo lá. E depois a escrita e revisão do artigo, certo? Vocês têm uma estrutura específica, ok? Essa estrutura específica, galera, ela remete ao quê? Título, resumo, introdução, fundamentação teórica, metodologia,
resultados, discussões, conclusões e referências. Então, você não pode simplesmente sair escrevendo qualquer coisa. Você precisa visualizar, de fato, aonde você buscou aquelas informações, os livros que você pesquisou, os sites que você pesquisou, e você precisa referenciar todos. Olha só o que a nossa colega colocou. Professora, será permitido envolver reforma tributária? Pode, claro! Galera, quem quiser trazer, seria muito interessante se vocês pudessem trazer esse conteúdo pertinente à reforma tributária, né? Seria muito interessante mesmo, ok? Tá super atrelado, certo? E até ia chamar a atenção para a qualidade da pesquisa de vocês. Se enquadra, com certeza, Aline, uma mudança do lucro real, uma mudança de lucro presumido para lucro real. Muda totalmente a forma de mensuração do lucro em si, né? Enquanto o lucro presumido você tem a presunção, lucro real é lucro líquido, é receita limpa. Então, muda completamente. Pode fazer, sim. Se o teu chefe te permitir, Aline, seria muito legal. No trabalho, ok? No trabalho, você não, de forma alguma, você identifica as pessoas, tá? Ou identifica a empresa. Apenas coloca a atividade, ok? Então, no desenvolver o trabalho, apenas coloquem a atividade, perfeito? Mas pode sim. Depois, é importante revisar o texto de forma cuidadosa. Galera, eu sei que muitos de vocês, às vezes, vão fazer no final de semana, vão fazer de noite, mas é extremamente importante que antes de mandar a versão final do trabalho, vocês deem uma lida no trabalho de vocês, façam uma revisão, porque conforme você vai desenvolvendo o texto, né, às vezes, você escreveu naquele momento, para você é muito clara aquela informação, ok? Mas como mencionado, trabalhei 8 anos na área tributária, continuo estudando sobre tributos. Então, uma pessoa que tem conhecimento, fazer a leitura é diferente, ela pega, né, o que você quer falar. Agora, é importante que a forma de escrita ela seja clara. Então, fez o trabalho, deixa ele de molho 1, 2 dias, depois você lê novamente, revisa novamente, certo? Para garantir que o trabalho em si ele esteja coerente. Não vou conseguir fazer a correção para você, tá? Nós temos apenas 4 semanas, então vocês desenvolvem, a gente vai tirando todas as dúvidas e sanando todas as dúvidas em sala de aula aqui, perfeito? Por isso que é importante também que vocês comecem o quanto antes. Surgiu uma dúvida, semana que vem já traz, né? Qualquer coisa coloca no chat. Ah, eu fiquei com dúvida aqui, professora, eu fiquei com dúvida lá, professora. Estamos aqui para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Se vocês deixarem para o quarto encontro fazer o trabalho, isso não vai acontecer, certo? Então, nesse sentido, a gente não consegue fazer uma revisão, mas venham preparados e munidos de informação para na próxima semana a gente já tirar todas as dúvidas de vocês, ok? Então, outro ponto importante, o ideal de você desenvolver o trabalho junto com o coleguinha, né? Cada um fazer o seu, mas em conjunto, é que vocês conseguem ler o trabalho do outro, certo? Então, nesse sentido, o colega, ele pode olhar assim, não entendi essa informação. Essa frase tá truncada, essa frase não tá legal. Fica mais claro, ok? Pode falar sim. Tamara, não sei se é assim que se pronuncia. Se não for, peço desculpas. Tamara, a tua ideia foi genial. Pode sim, certo? Pode fazer sim e vai ficar um trabalho bem legal, porque você está falando de desenquadramento, né? Então, não identifica nenhuma informação da empresa, por favor, você não pode, né? Apenas menciona a atividade, mas essa tua ideia foi genial, Tamara. A Lorena, veja se você consegue falar, Lorena. Eu habilitei o teu microfone. Oi, professora, boa noite. Boa noite, tudo bem? Professora, eu tenho só 2 dúvidas. Uma Sim. sobre o slide. Eu Certo? achei que se eu não fosse apresentar, eu não precisaria fazer. Então, quer dizer que mesmo sem apresentar, eu vou ter que produzir o slide conforme
tá lá prescrito na trilha e postar. Aí eu posto lá onde tem a aba dos arquivos ou é junto com o arquivo do trabalho prescrito? Vamos lá. Você vai postar a socialização junto com o teu trabalho em notas e avaliações, certo? Então vamos lá. Vocês vão ter o paper para desenvolver, independente de você for apresentar ou não, você precisa fazer a socialização, ok? Neon piscando, anota na mão, no caderno, no bloquinho de notas, manda na mensagem do WhatsApp para um colega, ok? Mesmo você não apresentando, você precisa fazer a socialização. Tanto a socialização como o modelo de paper, já com a metodologia pronta, que vocês só precisam fazer pequenos ajustes, está na trilha de aprendizagem, lá na unidade 2 ou na unidade 3, certo? Individual, ok? Individual, perfeito? Professora, a próxima dúvida é porque, assim, não sei se a senhora notou, mas lá na nossa trilha também tem umas informações de umas empresas fictícias. Aí, no caso, esse estudo, eu queria saber qual é a diferença dele do estudo de casos, assim, de artigos que foram feitos, por exemplo, eu fiz um na matéria passada, era um artigo ali, aí eu queria saber qual é a diferença, eu vou ter que citar dados, atividade de empresa, mesmo ela sendo fictícia. Isso aí você inventa. É que assim, a ideia é estimular vocês a ter esse contato com a empresa, né? Se você realmente não conseguir nenhum contato com a empresa, Lorena, aí você vai para essa perspectiva fictícia. Tá certo, professora. Vou deixar as próximas dúvidas para as próximas aulas. Obrigada. De nada! Galera, eu vou fazer um print e vou colocar aqui no chat de novo. Vamos lá. Trabalho deverá ser realizado individual. Trabalho deve ser entregue, paper, estudo de caso até o dia 1/7. Prazo de entrega, conforme AVA, 1/7. Socialização. Todos são obrigados a fazer, independente de se for apresentar ou não, ok? Vocês têm os modelos na trilha de vocês, ok? Socialização na última aula. Cássia levantou a mão também. Veja se está habilitado o microfone para você. Ah, sim. Boa noite, professora. Minha dúvida é sobre o início ali do trabalho. Eu vi que na etapa 1 tem uns quadrinhos ali com a pergunta e o objetivo. A gente tem que fazer igual, tá ali naquela explicação, como é que é a montagem? Isso, você segue a montagem da explicação, certo? Então, vamos lá. O que que a trilha de vocês ela menciona? Primeiro, você vai ter o título, certo? Normalmente o título você escreve por último, mas na estrutura do Word você tem o título, aí você tem a identificação, né, o nome, você tem o resumo, a introdução, a fundamentação teórica, a metodologia, resultados e discussões, conclusões e referências. Essa é a estrutura, certo? Sim, mas ali na etapa 1 tem tipo uns quadrinhos ali, é isso que eu não entendi como é que isso vai encaixar no. Não, isso ali é só para vocês seguirem um exemplo mesmo, certo? Ali na etapa 1, ele tem aquele quadrinho que menciona assim, né? Elemento, questão, proposta, tema. Isso ali é para auxiliar vocês a desenvolverem um problema de pesquisa, certo? Então, o elemento, o que que é? Tributo, certo? A questão, o que que é? Qual é o assunto principal do teu trabalho? É tributo. O que que você busca responder com isso? Vamos pegar o exemplo da nossa colega ali. A troca de forma de tributação, certo? Então, o qualificador. Por que que aconteceu a troca de tributação e o que que a empresa teve que fazer para conseguir trocar essa tributação, certo? Quem está respondendo essas perguntas é o contador, é o gestor, é o dono da empresa, ali informação profissional. O objetivo. Qual o objetivo do estudo? Compreender o processo de troca de tributação devido a um erro tal, por exemplo, certo?
Então, esse modelo ali, e no final ele traz pergunta de pesquisa. Qual o papel do curso de formação profissional no aperfeiçoamento de professores de música? Então, a ideia desse material ali é fazer vocês responderem as perguntinhas, né? Eu até vou fazer um print e colocar aqui, porque esse eu salvei. Então, a ideia é fazer vocês seguirem essa trilhazinha, responderem essas perguntinhas, ok? Até chegar no objetivo de pesquisa de vocês, certo? A ideia é fazer vocês refletirem mesmo. Entendi, obrigada. De nada! Vamos dar sequência, então? Depois o passo 6. Passo 6 é a socialização, ok? E também a postagem do trabalho e da socialização em notas e avaliações, certo? Então, assim, galera, vocês não precisam fazer 1000 slides, tá? Façam 5, 6 slides, assim, ó. No máximo, do máximo 10 slides, ok? Mas eu penso que 5 slides é ok, ok? Então, no primeiro slide, capa, pelo amor de Deus, todo trabalho tem que ter capa, aonde, né, vocês identificam a atividade, por exemplo, agora me fugiu o nome, enfim, mas processo de alteração de tributação, né? Então, de um supermercado, se quiser colocar a imagem do supermercado no fundo, pelo amor de Deus, uma imagem da internet, não identifiquem a empresa onde vocês fizeram o estudo, certo? Ou se quiser colocar imagem de gôndolas de um mercado, enfim, vocês têm essa liberdade para alterar a letra, para alterar formato de letra, mas também não coloquem uma letra pequenininha que a gente nem consiga ler, né? Então, isso é importante também. Eu gosto sempre de padronizar. Times New Roman 12, ok? Ou Times New Roman 24. Como aqui a socialização é online, pode ser uma letrinha menor, não tem problema, tá? Presencialmente a letra precisa ser maior. Mas, enfim, desenvolvam a apresentação colocando os pontos específicos. Então, por exemplo, no segundo slide, né, vocês trazem a introdução, então o objetivo da pesquisa, certo? E tudo será postado em notas e avaliações. Individual, mais uma vez. Veja se você consegue falar, Márcia. Oi, professora. Sim, tô te ouvindo. Ah, tá. Eu quero saber se a gente precisa seguir rigorosamente a quantidade mínima de parágrafos, porque eu estive olhando ali na trilha de aprendizagem, que tem ali, eu não me recordo muito bem, mas eu acho que não sei se na fundamentação ou na teórica, que é mínimo de 8 parágrafos, e, bom, tudo ali, a cada etapa, né? Eles colocam o mínimo, e é uma quantidade bem grande. Não, mas esse mínimo vocês precisam atingir, tá? Esse mínimo vocês precisam atingir. Por isso que eu friso, precisa ler para entender, para conseguir escrever, ok? O mínimo você precisa atingir, certo? Infelizmente, não tem o que fazer, né? Lembrando que um parágrafo são no mínimo 3 frases, tá? Então, não vão me mandar um trabalho com 8 parágrafos, 8 frases. Cada parágrafo contém no mínimo 3 frases. Eu não lembro qual é a ordem, mas eu acho que. Deixa eu visualizar aqui. Jaqueline, deixa eu habilitar aqui para você. Pode falar, Jaqueline. Ô, professor, tá me escutando? Perfeitamente. Eu queria saber, tipo assim, a senhora falou que não vai dar para todo mundo apresentar, né? Uhum. Aí quem não apresentar vai ter que gravar um vídeo Não, apresentando. não. Galera, quem não apresentar em sala de aula, apenas manda os slides junto com o trabalho, tá? Não precisa gravar vídeo, nem mandar pro YouTube, nada. Ah, tá. Então tá, obrigada, era isso. Nada. Agora é a vez da Cassiana e depois Rômulo. Veja se você consegue falar, Cassiana. Cassiana? Não? Tá, não deu certo, Cassiana. Peraí, acho que é o Rômulo agora.
Agora veja se você consegue falar, Rômulo. Tá me ouvindo? Perfeitamente. A minha dúvida é bem rápida, tipo, sobre a postagem da socialização, né? A gente postou, eu lembro, não estou muito bem lembrado a última vez que foi feito o paper, né? Foi postada a socialização lá, socialização em produção acadêmica. Então, essa vez vai ser direto em notas e avaliações. Isso aí, produção acadêmica não vai mais ter, tá? A Ah, produção então acadêmica, eu só posto lá em notas e avaliações a socialização e também o o paper. paper vai estar lá também no que é os 7 pontos lá, né? Isso aí, Então produção acadêmica esquece. exatamente. Lá não esquece que existe. Tudo em Tá. notas e avaliações. Ah, entendi. Muito obrigado. De nada. Lois, Oi, tá me ouvindo? perfeitamente. Eu só tenho uma dúvida. Nos papers que a gente já fez, nos semestres passados, a gente podia, utilizar, artigos prontos como base para o estudo de caso. Então, a gente pode fazer também, ao invés de fazer uma entrevista com a empresa? Pode. Você pode fazer esse levantamento fictício, né, com literatura. Pode sim. Ah, então tá bom. Obrigada, era isso. De nada. Assim, a gente incentiva, né, que vocês vão até uma empresa, tenham esse contato, mas se não for possível, vocês podem desenvolver do jeito que era feito anteriormente. E por último, Cassiana, Oi, eu abri ali o exemplo de slides e aí eu fiquei em dúvida. Você disse que podia ser um 5, né? Ali isso. tem 3 e só tá mandando fazer um resumo do trabalho. Não, mas é isso mesmo, né? Você pode fazer 5 slides. Aí o primeiro é capa e o último é fim e agradecimento. E os 3 do meio é um resuminho. Isso mesmo. Perfeito? Aline, deixa eu ver se habilita aqui. Pronto, pode falar, Aline. Não? Vamos continuar então, galera. Então, aqui, ó, se vocês rodarem um pouquinho lá na etapa 3 da trilha de aprendizagem, vocês vão ter acesso ao template. O que que é o template? É o modelo do artigo de vocês, pronto. Então, ele já está estruturado, bonitinho. Vocês só vão escrever em cima daquelas informações, certo? Inclusive, ele tem detalhado o número de parágrafos, o tamanho da letra, ele tem todas as instruções lá. É só vocês seguirem essas instruções, perfeito? Então, já acessam, já se localizem dentro do AVA de vocês, etapa 3, já façam o download do artigo, para já se familiarizarem com a estrutura, perfeito? Notas. Resumo expandido, né? Aqui está resumo expandido, mas o paper é 7 para a parte escrita do paper e 3 para a socialização, ok? O seu não está abrindo? Pode usar nome fictício, sim. Não, coloca a atividade da empresa. Coloca a atividade da empresa. Não coloca o nome da empresa, coloca a atividade da empresa. Professor Alexandre, eu não sei se você consegue talvez disponibilizar para os alunos que não estão conseguindo baixar ou que tem algum problema na plataforma. Assim, ó, eu não aconselho utilizar o nome real, tá? Coloca atividade. Porque assim, ó, vamos lá. Supermercado é. ah, Brasil Atacadista tem em Rio do Sul, né, professora Alexandra? Então, Supermercado Brasil Atacadista. Todo mundo vai saber qual mercado que é, ok? Agora, supermercado. Você não consegue identificar, ok? Não coloca um X, coloca atividade, certo? Empresa, atividade, tal.
Perfeito, ramo de comunicação. Empresa do ramo de comunicação. Ponha. Galera, então, o que devo entregar, né? No final de tudo isso, o que é que você tem que entregar? O paper, certo? E a socialização, postado em conjunto lá em notas e avaliações, ok? O caminho, inclusive, você clica na disciplina, experiência profissional, vai em notas e avaliações e carrega lá. Perfeito? Bem simples. Alguma dúvida? Medos, incertezas? Galera, comecem o quanto antes, ok? Não deixem para a última hora, certo? Até se assim, ó, conforme eu vou fazendo, a princípio a aula de hoje seria isso, mas assim, ó, teve ideia? Coloca no chat que agora eu tô com o chat aberto aqui, eu vou acompanhando, já vou lendo e já vou vendo se enquadra ou não, ok? Aos que se voluntariaram em notas, a nota de socialização será referente à apresentação ou o material postado, certo? Será o material postado. 20 dias é pouco tempo. Como a gente fala aqui no Sul, né, professor Alexandre? Então, pau na gaita, né? Começa o quanto antes. Não, é exatamente isso, galera. Mas a partir do momento em que vocês desenvolverem leitura, certo? A partir do momento em que vocês começarem a ler sobre, vocês vão ver que escrever vai ficar bem fácil, certo? Esse processo de escrita precisa de leitura. É pouco tempo, galera, eu entendo o lado de vocês. Hoje é dia 10 até o dia 1, né? São praticamente 20 dias. Então, por isso, eu bato na tecla. Amanhã você não tem aula de noite? Cancela aquela pizza com os colegas de trabalho e começa a trabalhar no paper, certo? Individual, meu Deus do céu, galera. Individual, individual, individual. Em dupla, você e Deus. Brincadeira. É individual, ok? A época que eu dava aula presencial, eu falava para os meus alunos: a prova sempre é em dupla. Você e Deus, né? Eu acho que sou eu, né, professor Alexandre? Eu vou colocar o meu nome aqui para vocês. Vamos lá. Se ele pede para preencher nome de professor, tá aí. Rúbia Frener Pofo. O nome da prof é Rúbia. Isso aí é regente. Gente, não precisa chorar. Vai dar tudo certo, galera. Não sofram, né? Vai dar tudo certo. Fé em Deus, que o mundo é nosso, né? Vai dar tudo certo, galera. Na semana que vem já venham com ideias, já venham munido de ideias, de dúvidas, de perguntas, para que a gente consiga ter esse bate-papo e sanar todas as dúvidas de vocês. Não tá dando nada errado, jovem. Vai dar tudo certo, sim. Tem que acreditar, né? Como é que fala no jogo de futebol? Tem que acreditar, né? Gente, não tá tudo errado. Vai dar tudo certo, sim. Vai chegar dia 1º, todo mundo vai ter o trabalho entregue, 10ão para todo mundo. Vai dar tudo certo. Vamos lá, vamos dar ideias aqui, então, para vocês, né? Analisar o impacto de um tributo em específico, né? Vamos lá. Eu sei, o meu Deus abençoa. Vai abençoar, sim. Vai abençoar, sim. Galera, tem alguns estados do norte, eu não sei exatamente qual, que tiveram alteração de alíquota de CMS. A alíquota de CMS, se não me falha a memória, foi de 8 para 24, de 8 para 19, de 8 para 23. Olha o gap que vocês têm ali para pesquisar a alteração de uma alíquota de um determinado tributo, né? O impacto que isso causa dentro da empresa.
Prof, trabalho em uma empresa de revenda voltada para o setor agrícola, com 2 regimes tributários, real e presumido. Ok, são 2 CNPJs diferentes. O que observo é que a questão de crédito de ICMS e a abertura de filiais para redução de impostos interestadual. Pode, claro! Claro que você pode abordar sim, certo? Ali você tem 2 formas de tributação, então são 2 CNPJs diferentes, tá? Só se atenta a esse quesito, mas pode visualizar isso sim. Vamos lá. Outras ideias que vocês podem analisar. Alíquotas de ISS, certo? Por exemplo, pega ali, exemplo, São Paulo, né? Faz um levantamento, faz uma pesquisa, e visualiza as alíquotas de ISS, então cada atividade, a alíquota de ISS que tem, ok? Por mais que seja padronizado lucro real e lucro presumido, por exemplo, eu sei que tem empresas do lucro real que determinado, vamos pegar, serviço de concretagem, né? Quando quando a empresa faz o concreto de fato, né? Alguns municípios a alíquota é 2. Só que essa alíquota é 2, tributa o valor cheio. Já outros municípios, a alíquota ela é 3, 4, mas eu tenho tributação de 50%, ou 50, 50, 40, 60. Por quê? Porque grande parte do concreto é líquido, então grande parte é água, tá? Ó o gap legal ali para vocês investigarem. Ó, no Maranhão aumentou para 23% ICMS. Meu Deus, que facada atravessada na alma, né? Esse ali já é um gap legal, certo? A alteração da alíquota. Tem um outro assunto bem legal, que eu não cheguei a me inteirar muito, porque já que está vindo a reforma tributária também, vai mudar tudo, mas o ICMS verde. Tem tem estados de Santa Catarina que têm feito investimentos no ICMS verde. Eu não sei exatamente qual é o estado, mas deixa eu ver aqui. Também chamado de ICMS ecológico, né? Então, esse seria um gap muito legal para tentar entender essa questão do repasse dos valores de ICMS. Eu vou colocar ali no chat, se alguém quiser utilizar essa ideia. Isso! Tributação de empresas brasileiras. O tema ele é de acordo com o que você pode abrir, né? Mas o tema geral é tributação de empresas brasileiras. O que mais? Deixa que eu estou pensando em algumas coisas aqui. Outra ideia legal, empresas que são imobiliárias. Então, as empresas que são imobiliárias e que também são construtora e incorporadora, né? Eu tenho essa diferença do ISS que eu pago pela locação e dos valores de impostos que eu pago sobre a venda do meu estoque, que na verdade é o apartamento, né? Então, mais um gap legal ali para vocês entrarem. Comércio de vestuário, até foi legal que você pautou isso, Sabrina, porque os estados, a maioria dos estados, quando você vende para consumidor final, por exemplo, Santa Catarina, se você vende para consumidor final fora do estado e o ICMS lá fora é maior que o de Santa Catarina, a empresa tem a responsabilidade de pagar essa diferença, né? Ó, outro gap legal ali para vocês pegarem. Uma pessoa física que tem renda de aluguéis, analisar a viabilidade. Show de bola, Márcia, essa tua ideia também foi sensacional, né? Pode estar utilizando essa ideia sim, porque ela foi muito boa, ok? Vai ter o ISSQN, tem as retenções, né? Então, pode utilizar essa ideia sim. Professora, trabalho em uma concreteira, penso no estudo de caso sobre retenção de ISS e ISSQN. Show de bola também. Porque, assim, ó, se tem uma coisa que eu odiava no escritório, era essa droga desse ISSQN. Porque às vezes tu perdia meio dia tentando explicar para o município, olha, querido, o ISS não vai para ti, o ISS é do outro lugar, porque a empresa que prestou serviço é de lá. Então, acho muito legal também. Pode explorar essa ideia, sim. Sabe o que vocês poderiam investigar também? As empresas que são
empresas que vendem seguro, né? As corretoras, porque eu tenho a corretora que ela faz corretagem de investimentos, por exemplo, e eu tenho a corretora que é a corretora de seguros. A partir do momento em que você opta por corretagem de investimento, você tem alteração da tributação de empresa. De simples nacional, ela é obrigada a ir para o lucro presumido, ou para o lucro real, desculpa. Ela é obrigada ao lucro real. Então, nesse sentido, isso aí também daria um estudo legal, né? Empresas de investimento. Não é obrigatório fazer uma pesquisa em empresa, né? Mas a gente está aqui tentando incentivar vocês a entrar numa empresa, visualizar de fato essa questão, certo? Hotelaria! Sabe o que eu acho que seria legal vocês trabalhar em hotelaria? Vamos lá. Dentro da empresa de hotelaria, quando ela presta serviço, ela tem o ISS, certo? Tem empresas de hotelaria que elas repassam a responsabilidade do pagamento do ISS para o cliente. Então, quando você faz a locação, né? Você faz a locação e daí aparece na notinha, né? Adicional tanto de ISS, né? Seria legal fazer um estudo olhando para as empresas hoteleiras e visualizar o impacto. Então, você colocou que trabalha com hotelaria. Vê se a tua empresa cobra esse ISS ou não. E caso seja a empresa que paga o ISS, visualizar o impacto de repassar isso para o terceiro, que é o teu hóspede. E se for o hóspede que paga, visualizar o impacto da empresa arcar com esse valor. Esse seria legal também. Pode sim, Samara. Visualizar essa questão de lucro real, simples nacional, é interessante também. Olha só o que a Michele colocou. A venda interestadual de determinadas frutas que são isentas de ICMS, sendo que há empresas que fazem a venda, o fará o transporte. Isso é legal também, né? Porque se eu tenho a isenção de ICMS, olha a economia que a empresa tem. Só que aqui, aí você precisa focar que esses produtos têm a isenção e que a empresa que faz o próprio transporte. Então, quando eu tenho a empresa, vamos lá, se a empresa que está fazendo o transporte é o mesmo CNPJ que vende as frutas, eu não tenho emissão de CTF, né? Aí você poderia, talvez, abordar essa questão de não ter o CTE, não tem o custo com o serviço de transporte, né? O custo tributário do serviço de transporte. Ah, sabe o que você poderia fazer, Tamires, nessa perspectiva de produção de muda de eucalipto que você expandiu para outros estados? Talvez você poderia fazer um levantamento desses estados, né? E visualizar deles qual seria o mais vantajoso para a empresa se estabelecer, né? Então, tem o Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nesses 4 estados, qual a menor taxa de tributação entre os estados? Se é Santa Catarina, fazer esses cálculos para identificar, não, se eu levar toda a atividade para um único estado, quanto que eu economizo de imposto? Isso daí é para explorar. Produtos monofásicos. Gente, o combustível, ele é monofásico, né? O combustível, o gás de cozinha, desculpa, ele é monofásico do ICMS em Santa Catarina. Ó, que ideia legal para explorar também. Trabalho numa empresa de oncologia. Essa área de saúde eu não tenho tanta experiência, tá, Fátima? Mas se você conseguir explicar um pouquinho melhor, eu já consigo te dizer se dá ou não. Loja de roupas também, mas daí seria legal, Adriele, você olhar para fazer um estudo de caso de uma e-commerce que vende para pessoa física, por exemplo, né? Porque quando a empresa ela é e-commerce, ela vende para pessoa física, por exemplo, o produto sai de Santa Catarina com 17, mas digamos que vendeu lá para o estado do nosso colega que é 23, agora já nem lembro mais qual é o estado. Nesse caso, a empresa ela é responsável por pagar essa diferença de ICMS, certo? Então, o impacto, né? Quanto que isso causa para a empresa? Papelaria, grande parte tem a isenção. Fator R do Simples Nacional, Luan. Perfeito!
ou a análise de viabilidade ali para médicos, né, para empresas ali que se enquadram no anexo 4, né, do serviço, no anexo 3 do serviço. Marketing digital no momento eu não tenho nada em mente. Professor Alexandre, desculpa a indelicadeza da pergunta, você tem conhecimento na área tributária também? Sim. Você consegue imaginar alguma coisa envolvendo tributo e marketing? Loja de motos! Loja de motos também é legal. Instituição sem fins lucrativos, Débora, é complicado porque essas empresas elas têm isenções de impostos, né? Então, é, talvez a tributação de uma cooperativa, Débora, né? Mas instituição sem fins lucrativos, como o próprio nome diz, não tem lucro, não tem imposto, né? Então, eu acho meio complicado. Confecção de roupa, provavelmente é equiparada à indústria, né? Não vai pagar o IPI. Acho que é interessante abordar também. Dá uma ideia para a área bancária. Meu Deus, para a área bancária. Eu, para a área bancária, nesse momento, não tenho nada, mas vou pesquisar e trago na próxima aula. Ó, uma análise de viabilidade, prestador de serviço do Simples Nacional, né? Serviço de refrigeração. Sabe o que que você poderia visualizar, Ingrid? Hoje é prestador de serviço, certo? A viabilidade de implantação de uma loja para vender produtos, daria para fazer. Transportadora de soja, algodão e milho. Ah, eu acho legal também. Essa questão da transportadora é muito interessante, sabe? Vamos lá. Hoje você vende esse produto, né? Será que é vantajoso eu abrir um CNPJ, enfiar os meus caminhões naquele CNPJ, né? Registrar os caminhões no CNPJ para fazer o transporte, né? Com todo o custo que eu vou ter com o CTE ali para o frete. Acho que é viável, Alexandre. Não sei se é Alexandro ou Alexandro. Venda na Zona Franca de Manaus. Sensacional essa tua ideia também, Tawane. Porque, na verdade, a Zona de Franca só tem o nome, né? Ela tem uma tributação que é reduzida. Então, acho legal trabalhar assim, certo? Dá para trabalhar assim. Para marketing, holding também é legal, né? A holding você também pode abordar. Então, qual a holding em si é aquela empresa que a família tem um monte de bem e coloca tudo na holding, né? E daí cada um tem as suas cotas. Então, eu acho que é legal também você visualizar, né? Uma holding familiar, por exemplo. Loja de chocolate, meu Deus do céu, agora deu até fome. Acho pertinente também. É uma loja ou ela é uma indústria? Né? Talvez visualizar a viabilidade, né, tributária de você optar por uma loja de chocolates. Eu nunca trabalhei com chocolate, com uma fábrica ou com loja, então seria interessante talvez você fazer um levantamento de produtos, né? Um levantamento da tributação do chocolate, não sei. Meu Deus, ideia para mecânica. Peraí, a mecânica tem muito produto que não é monofásico, é o pneu, por exemplo. Ai, agora me fugiu aqui o nome. Como é que não é isenção, não é. Tem um nome específico para isso, por exemplo, a câmara de ar. Substituição tributária! O que que você pode visualizar? Nessa perspectiva de mecânica, tá? Eu vejo que é uma ideia legal você visualizar o impacto, né, da substituição tributária, porque quando tem substituição tributária, nesse caso, por exemplo, ICMS, no pneu normal,
Um pneu normal, mentira, né? Porque pneu e câmera são da ST. Mas numa peça normal, por exemplo, o aro, né? No aro, a empresa, a mecânica compra o aro, ok? E ela revende esse aro na tributação de 17%. Já a câmara de ar, a mecânica ela vai comprar essa câmara de ar na ST. Logo, o ICMS já foi recolhido pela indústria, você não tem esse repasse de ICMS. Então, você poderia abordar essa questão da ST, da substituição tributária, por exemplo, das câmaras de ar, dos outros produtos. Eu não sei se ainda é da ST, na verdade, teria que dar uma consultadinha para verificar, mas se for, eu acho pertinente. Loja de móveis, eletrodomésticos, você pode visualizar o que que é mais, o que que é ideal, né? Simples Nacional, lucro presumido, ou real. Empresas de fotografia. A empresa de fotografia ela é interessante porque, na verdade, tem alguns municípios que adotam a regra que você presta o ISS por dentro da ECF, né? Da própria NCE. Eu não sei se isso daria para abordar, professor Alexandre. O que você acha? Acho possível, acho que sim. Eu estava pensando aqui sobre o marketing digital ali que eles tinham falado. Existe uma questão que daria para explorar, que é o que a gente chama na contabilidade de zona cinzenta tributária, que é, que é a ambiguidade da tributação ICMS versus ISS, né? Então, daria para pensar alguma coisa ali, porque eu acho que é, marketing digital trabalha muito com tráfego pago, gestão de redes sociais, produção de conteúdo, licença para aplicativo de gestão de conteúdos, enfim, né? É, daria para trabalhar alguma coisa sobre, sei lá, o desafio da tributação sobre marketing digital, sobre serviços intangíveis, alguma coisa nesse sentido, mas é mais nesse sentido, a zona cinzenta tributária, né? Porque existe ainda é, essa dúvida, né? O marketing digital tributa ICMS ou ISS? É a mesma coisa com as facções, né? Quando eu tenho uma facção, o ICMS em Santa Catarina ele é diferido, mas em outros estados tem a tributação, porque Tem eles a entendem que tributação. tem a comercialização do produto, né? Não é só o serviço que se presta. Marketing daí já é uma área assim que os meus posts no Instagram são ridículos, gente. Eu acho que eu nunca ia conseguir trabalhar com marketing. Eu não tenho realmente conhecimento. Ou até mesmo dentro do marketing, daria para fazer um estudo ou no sentido do planejamento tributário, ou entender o impacto eh, tributário dentro dos regimes, né? Ele sendo MEI, sendo Simples Nacional, ou uma empresa de lucro real presumido. Enfim, é uma ideia aí dentro do contexto tributário para as áreas de marketing, se não quiserem ir dentro a fundo ali da questão cinzenta tributária, né? Assim, ó, no momento, galera, as ideias que me vêm em mente são essas, mas eu vou pensar em mais ideias para a semana que vem, né? Ver o que a gente consegue trazer de ideia aqui para agregar aos trabalhos de vocês. Então, eu peço, galera, por favor, ok? Comecem o quanto antes. Não deixem para a última hora, certo? Eu não sei se o professor Alexander tem algum recadinho final para vocês, mas eu passo a palavra para ele então, ok? E venham afiados na semana que vem, tá? Quero ouvir todas as dúvidas de vocês. Fica gravado assim! No mais é isso, professor. A aula fica disponível, né? Nós encerramos agora às 22 horas e
leva em torno de uns 20 a 30 minutos para ela ficar disponível aqui no chat para vocês, tá? Mas ela fica gravada, fica disponível. Gostaria de reiterar também essa informação que é muito importante. Não deixem para a última hora, pessoal. Existe aí um trabalho que precisa ser desenvolvido, né? Primeiro começa pela leitura, começa é, pelo desenvolvimento do raciocínio, da parte lógica de vocês, né? Então, leiam sobre o conteúdo, né? Explorem materiais e depois vão, né, para o trabalho como um todo, para o desenvolvimento. E isso exige, né, que é, você se empenhe, né, gente? Eu sempre costumo dizer que todo sucesso exige sacrifício. E para isso, às vezes, a gente precisa sacrificar algumas coisas nossas para que a gente consiga atingir um bom resultado. Nesse sentido, esforcem-se, né? Eu sei que o nosso cotidiano é corrido, a nossa vida é corrida, mas vocês são extremamente capazes de atingir qualquer desafio aí que venha de frente para vocês. No mais, a gente sempre vai estar à disposição. Nos encontramos na semana que vem, né? Novamente. Se eu não me engano, é semana que vem. Isso, aham. Isso, semana que vem, né? Nesse mesmo horário nós nos encontramos. Venham com as ideias, venham preparados, venham com as dúvidas de vocês, né? Nós vamos estar aqui para apoiá-los naquilo que for preciso, tá certo? Vou disponibilizar agora para vocês o código de saída, para que vocês possam registrar a saída de vocês ali no ambiente virtual. Lembrando que na semana que vem também tem um feriadinho, né? Que pode ser, aí, ó, uma dedicação para o trabalho, né, professora? Meu, essa ideia foi sensacional, né? Semana que vem, galera, feriadinho, hashtag bora fazer o trabalho da faculdade. No mais é isso, pessoal. Um bom descanso para vocês, bons estudos. Precisando de nós, estamos à disposição, viu? Beleza, galera, então deixo aqui o meu beijão para vocês também, né? Venham munidos de dúvidas, e eu também vou pensar em ideias para vocês na próxima semana, certo? E como o professor bem colocou, todos somos capazes, ok? Basta a gente ir atrás e correr atrás do que a gente almeja, do que a gente busca, né? Então, esse esforço, ele é primordial, ok? Lembrem sempre do alpinista. Ele começa sempre com o primeiro passo, ok? Ele só chega lá na montanha porque cada vez ele vai dando um passinho, um passinho, um passinho. E essa é a ideia aqui, ok? Galera, beijão, tudo de bom para vocês e até semana que vem. Tchau, 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 tchau! pessoal. Boa semana, bons estudos.